Na imensidão da vida, a diferença entre os fiéis em Cristo e o mundo não é resultado do mero acaso. Como seguidores de Cristo, enfrentamos uma tensão inerente entre habitar neste mundo e não sermos inteiramente parte dele, como evidenciado em João, capítulo 17, versículo 16. Essa tensão é crucial para compreender por que os fiéis frequentemente se sentem como peças quadradas tentando se encaixar em buracos redondos. Para uma melhor compreensão, imagine o mundo como um vasto deserto interminável, com trechos de areia e um sol escaldante. Esse deserto simboliza a secura e a ampla estrada da destruição que muitos optam por seguir, conforme descrito em Mateus, capítulo 7, versículo 13. Navegar por ele é desafiador, com ilusões de desejos terrenos, orgulho e rejeição da verdade de Deus, levando muitos ao erro. Em contrapartida, os seguidores de Cristo são como peregrinos guiados por uma bússola celestial, sempre apontando para um oásis verdejante ao longe, que representa o caminho estreito que conduz à vida, conforme Mateus capítulo 7, versículo 14. Enquanto o deserto apresenta suas próprias dificuldades, com ameaças de feras selvagens, tempestades de areia e um calor implacável, os cristãos enfrentam com firmeza esses desafios. Eles lidam com perseguições, tentações e mal-entendidos em um mundo frequentemente incapaz de compreender sua jornada determinada em direção ao oásis. O apóstolo Pedro estava ciente dessa tensão. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10, ele não apenas elogiou os crentes com palavras lisonjeiras, mas também indicou seu propósito no mundo: proclamar louvores a Deus e demonstrar a obra redentora de seu Salvador. Pedro reconheceu que, por serem escolhidos e separados, eles naturalmente não se integrariam perfeitamente à cultura ao seu redor. Isso não implica superioridade por parte dos crentes. Pelo contrário, eles carregam o peso da responsabilidade. Sua distinção é como um farol irradiando a transformação do poder de Deus. Quando Jesus percorreu a terra, ele não se submeteu às normas sociais, não por desprezar a humanidade, mas porque sua missão era estabelecer o reino do céu na terra. Ainda hoje, ao tentar navegar entre esses dois reinos, os crentes podem facilmente perder o rumo. Atualmente, muitas igrejas, motivadas por boas intenções, modificam seus ensinamentos para evitar confrontar a cultura moderna. No entanto, ao fazê-lo, correm o risco de suprimir as verdades que distinguem os crentes. O apóstolo Paulo estava ciente dos perigos da conformidade. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele nos exorta a não nos conformarmos com os padrões deste mundo. Os crentes não devem se conformar com os padrões do mundo, mas sim passar por uma transformação. Essa mudança não se limita apenas à piedade pessoal, mas influencia como os crentes interagem com o mundo. É um chamado ao amor radical e intocável, à verdade e à esperança inquebrantável. Em última análise, como cristãos, somos lembrados de que não devemos buscar nosso valor nos elogios passageiros do mundo, mas sim no abraço eterno de nosso Criador. Assim como o salmão que enfrenta a jornada rio acima, não é fácil, mas o destino vale a pena em cada luta. Fazemos parte de um reino que é sólido, com um Salvador que já triunfou sobre o mundo. Nossa missão é viver de forma a levantar questões para o mundo, mesmo que isso signifique destacar-se, mesmo que não nos encaixemos. Ao fazê-lo, atraímos outros para o amor transformador de Cristo. Isso ecoa em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 ao 10. Mas vocês são uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo especial de propriedade exclusiva de Deus, para que possam proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, que antes nem eram um povo, agora são o povo de Deus. Vocês que antes não tinham alcançado misericórdia, agora receberam misericórdia.
posso afirmar com segurança que, durante sua permanência na Terra, Jesus não tentou imitar outras pessoas de sua época, nem se assemelhar aos indivíduos mencionados no Antigo Testamento. Ele não se esforçou para se adequar a um determinado grupo, ele era único. Jesus inaugurou um novo caminho, uma rota em direção à vida eterna que ainda podemos seguir hoje. Ele não veio à Terra para se conformar ou buscar elogios e adoração das pessoas através de mentiras. Em vez disso, ele proclamou a verdade e somente a verdade, sem comprometer a vontade de Deus para se ajustar aos padrões mundanos. Jesus estava ciente de que não seria bem recebido neste mundo e ele aceitou isso. Ele sabia que o mundo o odiaria por falar a verdade, por viver uma vida livre de pecado e por ser o Filho de Deus. Jesus não se esforçou para se ajustar e estou aqui para afirmar que se você é uma criança de Deus, você também não deve tentar se encaixar. Nunca deveria tentar se adequar a este mundo que promove o pecado e o endossa. A verdade é que vivemos em um mundo onde o pecado é encorajado. As normas éticas e morais deste mundo diferem daquelas estabelecidas pela Bíblia. Como filho de Deus, não devemos nos conformar com este mundo, mas sim com a palavra de Deus. Todos sabemos que o governante deste mundo é o diabo, então concordar com as normas deste mundo é essencialmente concordar com o diabo. Como filhos de Deus, devemos esperar que nossa visão de mundo seja diferente daqueles que não creem. É por isso que não nos encaixamos, porque não somos governados pelo mundo, somos governados pela palavra de Deus. E é precisamente por essa razão que o mundo nunca irá amar ou aceitar você, como está escrito em João, capítulo 15, versículo 18 ao 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Em outras palavras, o que Jesus está explicando é que se você seguir o exemplo de Jesus, o mundo o odiará. Mas se você não agir como Jesus, o mundo o amará. É lamentável ver tantas igrejas hoje em dia tentando desesperadamente se adaptar ao mundo ao seu redor. Essas igrejas estão mais interessadas em serem aceitas pela sociedade do que em permanecer fiéis aos princípios bíblicos. Elas afirmam que estão agindo em nome do amor e da inclusão para todos, mas na verdade estão conduzindo toda a sua congregação rumo à destruição. Comprometem os padrões de moralidade de Deus para evitar ofender alguém e selecionam partes da Bíblia que se encaixam em suas próprias conveniências. Eles perderam de vista o chamado de Deus para serem um sacerdócio real. Esqueceram de sua singularidade e agora tudo o que importa é acomodar o resto do mundo. Se você frequenta uma igreja assim, eu o encorajo a encontrar outra que pregue e ensine o verdadeiro evangelho, e não uma versão diluída que aceita o pecado. Como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se esforce para se assemelhar a eles. Não molde sua vida de acordo com a deles. No mundo como cristãos, enfrentaremos muitas dificuldades, não importa o quanto oremos ou leiamos a Bíblia. Porém, como respondemos a essas dificuldades é o que importa. Antes de se sentir desanimado ou sem esperança, lembre-se de que Deus nunca o abandonará. Jesus estava discutindo com seus discípulos sobre os desafios que enfrentariam no mundo, conforme registrado em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus é maravilhoso em seu perdão e sempre estará presente para você. Ele o separou do mundo e o trouxe para o seu reino, onde você foi salvo. Não permita que o diabo o faça sentir-se insignificante neste mundo.
Outros podem estar envolvidos em atividades imorais e pecaminosas que lhes trazem dinheiro ou fama, mas não comprometa sua fé por ganho material. Não vire as costas para Deus apenas para alcançar fama e ser admirado por este mundo. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, está escrito: de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não permita que sua identidade como filho de Deus se perca neste mundo só para se encaixar. No Evangelho de João, capítulo 17, versículos 15 ao 16, Jesus ora por cada crente, dizendo que não pede que sejam tirados do mundo, mas que sejam guardados do maligno. Eles não são do mundo, assim como Jesus não é do mundo. Nesta oração, Jesus destaca a distinção entre os crentes e o mundo. Se somos diferentes do mundo, então, o que eles dizem sobre nós não deveria importar mais para nós do que o que Deus diz sobre nós. Não pertencemos a este mundo, somos apenas viajantes aqui. Existe uma verdade maior sobre nós. Temos nossa morada nos céus e Deus é nosso Pai. Portanto, o que ele diz é o que acreditaremos e como viveremos. Não devemos confiar no mundo, pois tudo nele é passageiro, mas a palavra de Deus permanece inabalável. Sempre optarei por aceitar o que é verdadeiro e rejeitar o que é falso. Deus nos chama para sermos santos, pois o céu é para os santos, não para os pecadores. Nada impuro entrará lá. Se nosso estilo de vida não glorifica a Deus, precisamos nos arrepender agora, antes que seja tarde demais. Assim como Deus fechou a porta da arca nos dias de Noé, a porta da salvação e do arrependimento logo será fechada. Não devemos ser como as 5 virgens insensatas, cuja preparação para encontrar o noivo foi inadequada e tentaram compensar sua falta no momento errado.